Jesus segundo escreve Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Ele não esqueceu de você. Aleluia. Ele não se esqueceu de você. Quantos encontraram, diga amém. Mateus capítulo 27. E ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos. E então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre da oferta, porque o preço é de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Quem diz amém? Amém. Podemos assentar. Esse texto que nós lemos, o trecho, ele nos conta o desfecho da história de um homem chamado Judas. Quando nós chegamos aqui no capítulo 27, nós chegamos no ápice do motivo pelo qual Jesus tinha vindo. Jesus, ele veio para ser crucificado para a remissão dos nossos pecados. Nós vemos que Jesus é levado pelo conselho do seu povo a Pilatos e ele é julgado. E aí nós percebemos que Judas sobe no coração dele um sentimento de remorso. Algumas traduções têm arrependimento, mas o mais próximo aí do original é remorso. O que é remorso? Remorso é a consciência de que eu errei. Remorso é ter tristeza do ato errado que eu fiz. Mas só isso. Muitas das vezes temos remorso sobre alguma coisa que nós fazemos ou sobre coisas que deixamos de fazer. Mas uma das bases da nossa fé se chama arrependimento. Do original, metônia, mudança de mente, mudança de emoção e mudança de vontade. O remorso, ele simplesmente te entristece no momento, mas você fica aprisionado pelo remorso e faz de novo. O arrependimento te liberta do ato errôneo que foi feito. E nós precisamos entender isto aqui. Remorso, consciência do erro e tristeza. Só isso. Fala com o irmão do seu lado. Só isso. Arrependimento, mudança de mente, mudança de emoção e mudança de vontade. Eu não faço, não é por causa da igreja, é porque Deus não quer que eu faça. Eu não toco,
porque Deus não quer que eu toque, não é por causa do pastor. Eu não vou, não é por causa de uma instituição humana, é por causa de uma soberania e instituição divina. Você tem tido remorso ou tem tido arrependimento? Quando Jesus ele chama os 12, ele está orando intensamente. Ele não errou quando chamou os 12. Ele sabia piamente o que ele estava fazendo. Da mesma intensidade, quando ele te chamou, ele não estava errado. Quando ele te trouxe aqui, ele não estava errado. Quando ele resolveu te amar, ele não estava equivocado. A história dos 12, alguns têm uma história triste, alguns têm uma história muito linda, mas eu quero nessa noite falar sobre 2, Pedro e Judas. Porque se nós olharmos a história de Judas, nós vemos o desfecho. Judas teve remorso, e ele ficou preso no ato e perdeu a vida. Quando você só tem remorso, você entristece, você fica escravizado, isso vai levar você à morte. Mas quando você arrepende, Jesus diz: vai e não peques mais. Quando Jesus chama esses 2 homens, Pedro era homem da pesca, Pedro era homem bruto. Olha o nome que Jesus deu para ele: Pedro. Pedro era grosso nas palavras, Pedro era áspero nas palavras. O que vinha na cabeça, Pedro falava. Se nós olhássemos numa escola apostólica, nós não chamaríamos Pedro. Pedro era entrão. Pedro não vinha de uma província boa. Quando Pedro está pregando em Atos, ele fala: esse homem sem cultura, sem expressão, esse homem letrado. Quando nós olhamos para Judas, Judas tem um nome bonito para a sociedade. Judas é da versão grega de Judá. Judá significa louvor. Olha que paradoxo. Um se chama pedra e o outro se chama louvor. Qual dos 2 você chamaria para andar junto com você? Judas é equilibrado. Judas não fala muito. Judas é alguém de confiança, era alguém que guardava a oferta, segundo está escrito em João. Ele tinha a bolsa, a sacola. Era ele que recolhia a oferta e andava junto com Jesus. Pedro, a gente vê Pedro pegando a espada e cortando a orelha. A gente vê Deus usando Pedro, e no mesmo momento a gente vê o diabo entrando em Pedro e usando Pedro. Se é o Senhor, me manda aí ter contigo, então vem, Pedro. E Pedro acreditou e saiu do barco. Mas o vento soprou e Pedro começa a afundar. Pedro morava na Galileia. O nome Judas era um nome famoso. Jesus tinha um irmão com o nome de Judas. E existia várias famílias que ostentavam o nome de Judas. Judas Iscariote, alguns acreditam que é porque ele era zelote, fazia parte de uma seita que eram os sicários. Sicários são os homens da adaga. Roma havia dominado Israel. E na época da Revolução eles saíam para a praça e esses homens se envolviam no meio dos irmãos. E quando eles viam alguém com uma opinião diferente da dele, eles pegavam a adaga e cortavam as costas dele. Tem muita gente que não aceita a sua opinião. Tem muita gente que não aceita a sua palavra. Mas se essa palavra vem de Deus, permaneça. Se essa palavra vem de Deus, fique de pé, porque Deus vai honrar as palavras vindas da sua boca. Se Deus está no negócio, fica de pé, porque Deus garante. Se Deus te chamou, fica de pé, porque Deus vai te honrar. Se Deus te chamou para você ter fé, não tema ninguém, porque Deus vai levantar, vai abençoar a sua vida e vai te encher de graça e de glória. Se você está entendendo, joga a sua mão para cima e dá glória para Ele aqui hoje. Os homens da adaga ficavam escondidos, ficavam disfarçados.
vestia como irmão, falava como irmão, mas quando virava as costas, alguém entende que Iscariote é por causa de sicários, e alguns entendem que ele traz esse nome por causa do pai, que se chamava Simão Iscariote. Isso está em Lucas, está em João capítulo 6 e versículo 71. Iscariote, alguém entende que é traduzido literalmente por Isquiroter, homem de Quirote. Quirote é uma cidade que ficava na Judéia, lá do sul. Então a origem de Judas, relacionado com Pedro, era uma origem boa. Judas era equilibrado, Judas tinha instrução, Judas tinha tudo para dar certo. Judas foi escolhido, chamado por Jesus. Mas não se esqueça que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não se esqueça que ele chamou a muitos, mas poucos são escolhidos. Não se esqueça que na trajetória da vida, no ápice da sua realidade, vai acontecer um desfecho. Esse é o desfecho de Judas. Judas é inteligente. Judas vê Jesus recebendo na cabeça o óleo do vaso de alabastro. E ele vê o que estava esparramado e disse: se nós vendêssemos, daria 300 denários, daria muito dinheiro, Jesus. Porque o diabo já tinha entrado no coração de Judas e Judas já estava roubando do dinheiro de Jesus. Não roube daquilo que é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. E Judas tinha sua sacola. Judas começa então a mudar o que Jesus estava ensinando. Ele tem os seus interesses e os seus objetivos. Como sicário, ele queria que o Messias se revelasse como um herói de guerra. Ele queria ostentar aquilo que ele precisava, dinheiro da época. E Pedro, só dando fora, falava muito, questionava muito. E muitas das vezes, Jesus está avaliando. Não é a sua origem, não é da onde você veio, não é a sua maneira de falar, não é a sua maneira de pensar. Na escola da vida, ele está observando quais são as suas decisões, qual é o desfecho daquilo que você está fazendo todos os dias. O grande problema de Judas é que na caminhada ele vê algo interessante. Jesus manda os 12, inclusive Judas, volta dizendo que viu sinal, viu milagre, viu prodígio. Isso não salva ninguém. É necessário que tenha, porque ele disse que os sinais seguirão aos que crê. Mas ele também disse para aqueles que eram iníquos: no meu nome expulsamos demônios no seu nome, curamos enfermos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No desfecho da vida de Judas, Judas tem escolhas esquisitas. Ele está como autor da vida, e ele escolhe prata em vez de sangue. Prata no lugar de sangue. Foi como nós começamos o culto. Pergunta para o seu irmão: você escolhe prata ou escolhe sangue? Escolhe prata ou escolhe sangue? Que esquisito isso. É por isso que eu comecei na introdução. Judas se vende, Judas se corrompe, Judas deixa o diabo entrar no coração dele. Não era ninguém que estava tirando ele de perto de Jesus, era ele que estava abrindo o coração para o diabo encher, parecido com muita gente aí. Não é o seu irmão que está te tirando, não é a prova que está te tirando, não é a enfermidade que está te tirando, é o diabo que está enchendo o seu coração e você está permitindo isso. Não escolha a prata, não se corrompa, mas fique debaixo do sangue de Jesus. Fica debaixo do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Receba do poder de Deus nessa noite. Deus vai fortalecer a sua vida, Deus vai te encher de esperança. Não escolha a prata deste mundo, mas escolha sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A igreja precisa estar lavada no sangue.
Anavasu Rabakodamashai. Iramano Hasebe Kano Robashai. Iramando Rabashegeasu. Mano Robasi. Penekamanasu. Não tem ninguém tirando você daqui, não. Não tem ninguém tocando em você. É você que está abrindo e baixando a guarda. Não tem ninguém fazendo perseguição contra a sua vida. Não tem ninguém olhando a sua vida. É você que está baixando a guarda. E quando a gente baixa a guarda, a gente fica assim. Voltamos no jardim do Éden. Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí, mulher? Foi a serpente. E se pergunta a serpente. Aí esse atribulado aí que deu lugar, eu fui, aproveitei, fiz a festa. O diabo não quer usar os seus olhos. Ele não quer usar as suas mãos. Ele não quer usar o seu cabelo. Ele quer usar a sua língua. Não deixe o diabo abrir brecha e entrar no seu coração. Não deixa jorrar dessa fonte água impura e água amarga. Jesus te chamou para profetizar a vida. Jesus te chamou para ministrar cura. Jesus te chamou para profetizar vitória para aqueles que precisam da graça e do conhecimento de Deus. Levante a sua mão que eu estou recebendo a autoridade de Deus. Deus te chamou para ministrar vida. Deus te chamou para ministrar paz, graça, ousadia no Espírito. Na conosei rasi, la noia canoseva na solda racia que rasei, ira cheia faço naido racida racia que nasceve na coma na soterra sai. Deus te chamou para fazer diferença nesta cidade. Deus te chamou para fazer diferença entre os seus, porque foste resgatado pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Louvor, pedra, dois aspectos totalmente diferentes. Fico imaginando Jesus andando com os 12 e alguém dizendo: esse Judas vai longe. Esse homem, olha de onde que ele veio, olha de que família que ele é, olha como ele fala bem. Agora olha esse Pedro, nervoso, fala muito, lá da Galileia. Esse homem só mexia com peixe, entrava de noite para o mar, passava a madrugada puxando rede, voltava pela manhã, lançava a rede na praia e escolhia os peixes, lavava a rede, remendava os fios e voltava. A vida desse homem era só isso. Ele não tinha tempo para estar dentro do templo. Ele não tinha tempo para estar se preparando. Só que quando Jesus te chamou, meu querido, Ele não te chamou pela sua capacidade, pela sua condição. Deus não chama ninguém capacitado, Ele chama incapacitado e capacita. Receba nessa noite capacitação de Deus. Receba nessa noite graça de Deus. Deus não precisa da sua capacidade, porque é Ele que capacita. O machado é emprestado, Ele quer usar a sua vida. Deus quer o machado volte ao cabo. Deus quer línguas estranhas no meio da igreja. Deus quer cura divina na sua casa. Deus quer santidade. Prata ou sangue? Prata ou sangue? O que você escolhe? Não estou falando de santidade estereótipa, estou falando estereótipa, interior, atitudes, decisões. É você que vai ou não vai escolher se perder. No momento de escolher entre a prata e o sangue, isso aí é com você. É você que escolhe. O desfecho da sua história é com você. E Judas está cheio. Senta na mesa com Jesus. Conversa com Jesus. Mas o coração estava longe. Já estava cheio. Não se engane de achar que o comer o pão e beber o suco significa comunhão e salvação.
Jesus disse: aquele que não come da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. E ele não falou desse momento. Ele falou do sacrifício na cruz. Você tem levado a sério o sacrifício? Você tem levado a sério o sangue? Você tem levado a sério o sacrifício? Você tem levado a sério o sangue? Você tem levado a sério o amor de Deus pela sua vida? Prata ou sangue? É você que escolhe. Judas negocia. E esse valor, irmãos, era um valor muito baixo. Ele escolhe prata. E o homem que parecia perfeito, o cara da época, é o que estava vendendo Jesus. Olha que interessante. Pedro também nega Jesus 3 vezes. Mas ele não tem remorso, ele arrepende. Arrependimento ou remorso? Qual é a sua escolha? Qual tem sido a sua vida? Arrependimento ou remorso? Ele não quer te crucificar por aquilo que você já fez, mas ele está dizendo: levanta e anda, 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 levanta e anda e não faz mais. Na corra serve, naço, canana serve, na roxa. Ramacheia carra suvinei, Laidoracheia covinácia. Deus está trazendo cura divina aqui hoje. Deus vai fortalecer a sua fé aqui hoje. Deus vai fazer você escolher nessa noite prata ou sangue. Manocama na sede, manocanto, no soque recebe, nada soi de raceia la cove, emenaço vai a sori calacere, cadoçoi, e nascebe na cove, somanácia. Só você que valoriza o sacrifício, levante a sua mão e receba de Deus nessa noite. Levante a sua mão e seja fortalecido nessa noite. Levante a sua mão e dá glória para Jesus. Sodeia la cona se ideraceia vácia. Vai, não peques mais. Você tem a marca do sangue. Você tem a marca do sangue. Você tem a marca do sangue. Recorrocei de canaciano soi de humano si hai de rasei odorias e cássia Ramanocano cheve na sui. Igreja do Senhor, qual tem sido a sua escolha? Você que nos visita, qual tem sido a sua escolha? Você tem se corrompido com prata ou você está debaixo do sangue? Você tem trocado Jesus por prata ou você está debaixo do sangue? Você tem andado em santidade, diferença, luz do mundo e sal da terra, ou você está negociando o nome de Jesus? As pratas que Judas pegou, eles não aceitaram de volta. Se o diabo fazer com você o que ele quer, ele vai machucar, ele vai te ferir, ele vai deixar você sozinho na lama, porque na verdade na mão dele nós não temos valor nenhum. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu disse: eu quero Jesus.
Pela madrugada eu sonhei que eu estava caminhando para um lugar escuro e muita gente gritando desesperada, e ele dizendo: eu quero tirar você daí, eu vou tirar você daí. Não se venda, isso não é brincadeira. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ou você escolhe prata ou você escolhe sangue. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia. Mas eu estou andando com Jesus. Judas andou. Mas eu estou vendo os sinais acontecer. Judas viu. Mas eu estou na ceia. Judas também estava. Eu fui chamado por ele. Judas também foi. Aí eu andava junto, eu sentia quando ele estava. Judas também. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é inegociável. Aleluia. Aleluia. Remorso, consciência de que errou e tristeza. Quantas vezes fazemos isso com Jesus? Ah, Jesus. Ah, Jesus. Arrependimento, mudança de mente, mudança de emoções e mudança de vontade. Santidade não é só vestir um terno e gravata. Santidade não é esconder atrás de costume. Costume não salva. A santidade gera os bons costumes, mas costume não salva. Tem muita gente que está aí negociando, 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 negociando. Grande Deus, aleluia. Negociando, negociando. Ah, mas não estou vendendo Jesus. Atitudes, palavras, atos, quanta murmuração, quanta questionação, quanta falta de comprometimento, quanta vontade, quanta necessidade de se envolver com as coisas de Deus. Não consegue se envolver com as coisas de Deus, mas consegue se envolver com as coisas do mundo. São as moedas que estão caindo na sua mão. Eu não volto para trás com a mensagem. Essa era a mensagem para hoje. Queira você ou não queira, eu não me preocupo com aquilo que eu posso ver, senão eu não estava aqui. Camarada que ninguém dava nada para ele, como eu costumo brincar, o geral do tumulto dos 12. Estava metendo o bico em tudo, estava falando demais, tinha opinião dura, era bruto, era nervoso. Jesus falou: você vai me negar? Não, você não vou negar não, Jesus. Não vou não. Se Jesus estava falando, gente, precipitado demais em falar. Esse moço é o moço que escreveu o que nós lemos no começo. Foste comprado, não com prata, não com prata nem com ouro. Foste comprado não com prata, foste comprado não com prata, foste comprado não com prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Só você que é grato, levante a sua mão. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Fomos comprados pelo sangue, fomos resgatados com o sangue. Nós estamos debaixo do sangue. Jesus esteja curando nessa noite, esteja lavando nessa noite, esteja renovando nessa noite. Nós estamos debaixo do sangue, nós temos a marca do sangue. Nós não escolhemos prata, escolhemos sangue.
foste comprado não com prata, não com ouro, mas com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, com o sangue precioso de Jesus. Curraci e Vanai Anosso Rabaxé Rassura Nando Canacei Nanocano Sola Corroço vai Teriacei Anosse Rassai Teriociovacona Sebe na conta sai. Deus está andando aqui, Deus está andando aqui, Deus está andando no nosso meio aqui. Mochoride corroço da idelice e doxia cai do racia e nascei, leva a sério, a noia séria baixei a cuna sobanaia. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Judas significa louvor, Pedro significa pedra. Deus não vê da maneira que o homem vê, Deus não escolhe da maneira que o mundo escolhe, Deus não conhece da maneira que o mundo conhece. Deus te conhece por dentro, Deus sabe da sua história, Deus sabe do seu sentar, Deus sabe do seu levantar, Deus sabe quando você não tem força, mas Deus também sabe quando você está fazendo o corpo mole. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Gratidão. O homem que se chamava louvor foi o homem que entristeceu com o que fez, mas ele não alcançou perdão. Deus não quer remorso, Deus quer arrependimento. Arrependimento gera mudança de conduta, gera mudança de caráter, gera mudança de caminhada. Deus quer arrependimento. O evangelho do reino é arrependimento. Jesus ia pregando arrependimento. O reino dos céus está sobre nós, e de João para cá está se apregoando: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Isso que você sentiu aqui nessa noite é a presença do reino. Isso que tocou no seu coração é a presença do reino. Isso que tocou na sua alma é a presença do reino. Arrependei-vos e convertei-vos, e sinta a presença do reino te tocando, te tocando, te tocando, te tocando. O homem que tinha tudo para dar certo vendeu Jesus. O homem que era desacreditado, quando Jesus ressuscitou, ele disse: vai, diga a Pedro e aos discípulos que eu estou vivo. O homem que não tinha nada para dar certo, o homem que não ia funcionar, foi o que Jesus fez questão de destacar. E a Pedro. Qual é o desfecho da história que você está escrevendo? Tenha certeza que a qualquer momento você vai ser tentado a escolher pela prata ou pelo sangue. Sabe esse moço desacreditado? Um belo dia, na hora da oração, ele está subindo na porta do templo chamada Formosa, e o mendigo está olhando esse homem.
esperando que ia receber alguma coisa, dinheiro, esmola. E ele disse: não tenho prata. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Levante e anda em nome de Jesus. Não, eu não tenho prata. Não, eu não tenho ouro, mas levanta e anda em nome de Jesus. Levante e anda em nome de Jesus. Uma coisa legal desse texto é que Judas, ele queria força porque era sicário. Ele queria influência, ele queria poder, ele queria uma cadeira. E Judas perdeu por causa de uma escolha errada. Não faça a escolha errada. Não faça a escolha errada. Não faça a escolha errada. A escolha errada leva para a morte. Pedro escolheu o sangue e Jesus deu a chave que nós vamos usar nesse momento. Vamos colocar em pé. Eu não tenho prata. Eu não tenho prata. No sermão de Pedro, 3.000 pessoas se renderam a Jesus. 3.000 pessoas. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Não negocie. Deus te chamou e escreveu uma história de vitória para a sua vida. Se você permanecer ouvindo a voz de Deus, vai dar certo. Se você permanecer no caminho de Deus, a vitória vai ser sua. Se você atender as palavras de Jesus, tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar. O desfecho vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família. Mas não deixe de atentar para aquilo que Jesus está dizendo. Não escolha remorso, escolha arrependimento. Não escolha prata, escolha sangue. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,